O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Celebramos o domingo do Bom Pastor e o domingo também que é dia das mães. Então, duas grandes graças que Deus nos deu. O que seria de nós sem os nossos pastores? O que seria de nós sem a igreja? Sem o Papa? Sem os bispos? Sem os sacerdotes? O que seria de nós sem as nossas mães? Porque mãe não é aquela somente que dá a luz, né? Que gera no ventre e depois dá a luz. Isso também os animais fazem, né? Mãe, muito mais do que gerar uma criança no ventre, é aquela que ama, aquela que cuida, aquela que transmite amor. E graças a Deus, todos nós temos uma referência de mãe, mesmo que não seja a mãe biológica. Mas todos nós também temos referências de bons pastores, bons padres, mesmo que não seja aqueles que estão tão perto, mas nós temos os santos. Os santos são os grandes pastores e ao mesmo tempo ovelhas de Jesus. O que Jesus quer de nós é a nossa confiança. Por que as pessoas estão tão doentes nestes tempos? Porque se você não entendeu essa pequena parábola, esse pequeno trecho aqui de 4 versículos, né? 1, 2, 3, 4 versículos. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu sou o bom pastor. Se você não entendeu a lógica que Jesus quer ensinar para nós aqui, e se alguém não transmitiu isso nesse domingo, eu acho que não falou nada. A lógica de Jesus se dizer pastor e colocar-nos como suas ovelhas, é que a ovelha é o animal mais frágil e mais dependente do seu dono. Aqui nós temos a fragilidade da ovelha. A ovelha é extremamente frágil e o pastor, Jesus, é extremamente forte. Então, para nós que somos extremamente miseráveis, nós precisamos de uma misericórdia incomparável, incompreensível, não é concebível, não tem como conceber, inconcebível. A misericórdia de Deus, ela é inconcebível aos nossos olhos. Mas para que sejamos ovelhas de Jesus,
nós temos que ter uma característica, nós temos que aprender a ser cuidados. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela diz assim, que a nossa primeira missão na igreja, a primeira missão de um batizado na igreja, não é pregar, não é organizar, não é fazer leitura, não é acolitar, servir a missa, não é ir para o grupo de oração, não é ir para uma pastoral X, Y, Z. A primeira missão das ovelhas de Jesus, dos batizados dentro da igreja, é se deixar cuidar pelo bom pastor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Confiai a Ele todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Quando a gente está no colo do pai, no colo da mãe, nós não sofremos demais, mas quando a gente cresce e vai ficando independente desse amor, aí começam os problemas da vida da gente. Por isso que Santa Teresinha, ela dizia assim, eu não quero crescer, porque se eu crescer, eu vou ter que dar conta de tudo, mas se eu me tornar uma criancinha, se eu ser pequenina, Jesus sempre vai cuidar de mim. E Santa Teresinha, ela é um gigante espiritual. Nós estamos falando aqui de uma das maiores santas de todos os tempos. Os especialistas em Santa Teresinha, o Papa São Pio X diz que Santa Teresinha é a maior santa dos tempos modernos. Mas qual que é a grande genialidade de Santa Teresinha? Ela descobriu isso, ela percebeu que ao longo de 2000 anos, nós fomos ficando muito independentes de Deus. Nós crescemos, a igreja, os cristãos foi crescendo, foi se tornando jovenzinho, adolescente, adulto, forte, capaz, a ponto de tem gente dentro da igreja querendo criar outra igreja, outra fé, outra moral, outra religião. Ficou muito independente de Deus. E o segredo é esse, queridos. Vocês que são pais, hoje é dia das mães, mas fala aos pais. Os pais estão cansados, os pais estão sofridos, os pais estão ansiosos. Nós não, eu já falei isso várias vezes, em várias homilias, está gravado para todo mundo ouvir. Nós não nascemos para trabalhar. Graças a Deus, o Papa Leão XIV, ele disse a mesma coisa esses dias. Ele disse que o ateísmo não está somente fora da igreja, o ateísmo também está dentro da igreja, entre os cristãos, que estão deixando Jesus de lado por causa da tecnologia e do materialismo. Tem um padre que fala isso direto, né? Graças a Deus, já estou em sintonia com o Papa, bendito seja Deus. O materialismo e a tecnologia têm deixado a gente de lado, porque quando a gente cresce demais e quer cuidar de tudo, nós não permitimos que Deus cuide de nós. A gente desaprende a ser filho, a gente desaprende a ser discípulo, a gente desaprende a ser ovelha, e depois o caminho fica muito difícil para ser trilhado por nós mesmos. É aonde que vem as depressões, ansiedades, síndromes de tudo que já tem nome aí, que eu já nem sei mais, tanta síndrome que nasce cada dia. Mas a raiz de tudo isso não é somente patológica, tem a sua dimensão patológica, mas a raiz de tudo isso também é espiritual. Nós deixamos de ter um contato com a Santíssima Trindade, e todo excesso, como diz Santo Agostinho, né? O Papa fez questão de, nas suas primeiras palavras, dizer que é agostiniano. Graças a Deus, de novo eu estou em sintonia com o Papa, porque o que eu falo de Santo Agostinho aqui não é brincadeira, graças a Deus, grande doutor da igreja. Santo Agostinho diz, todo excesso é prejudicial, todo excesso. Mas trabalho é bom, mas se você trabalha demais vai te fazer mal. Ir na igreja é bom, rezar ir na igreja é bom, mas se você fica muito na igreja e não tem tempo para sua família, vai te fazer mal. Rezar, recitar orações é bom, mas se você se cobrar demais em cima disso, vai te fazer mal.
todo excesso é prejudicial. E é esse excesso que faz com que a gente perca o rumo da palavra de Deus. E aqui a característica das ovelhas, daquelas que são de Jesus, é saber ouvir. As minhas ovelhas escutam a minha voz. João 10, 27. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço. Elas me seguem. E aqui, meus queridos, o Papa Leão XIV, Robert Francis Prevost, um homem, graças a Deus, que Deus nos deu na sua providência, um homem sereno, inteligente, nasceu nos Estados Unidos, né? Chicago, Chiclayo, esse é chique, hein? Esse é chique, de Chicago a Chiclayo, nasceu à beira de um lago, né? São Pedro foi chamado por Jesus à beira do lago de Genezaré. Ele nasceu às margens do lago Michigan, nos Estados Unidos, um dos maiores lagos do mundo, e veio morar no Peru. Perceba que o Peru, aqui na América do Sul, é o país mais católico historicamente da América do Sul, é o Peru. Santa Rosa de Lima, São Martinho de Porres, São Turíbio de Mongrovejo, e tantos beatos, e uma tradição católica muito bonita. A gente vê tudo que a Venezuela sofre, questão de ditaduras, de imigrantes venezuelanos. Toda hora a Venezuela está nos noticiários, a Colômbia é massacrada pelo narcotráfico, o Chile é um país de muitas revoluções sociais, a Argentina e Brasil, por ser os dois grandes gigantes da América do Sul, muitos problemas, né? Políticos, financeiros, econômicos. Paraguai, um pouco mais discreto, mais conservador. Uruguai também bem pequenininho, conservador. Equador, sempre revoluções políticas muito difíceis. O Peru, ele é um país na América do Sul mais calmo, mais tranquilo, e mostra a personalidade do Papa. Nasceu num país rico, país mais poderoso do mundo, a terceira cidade maior dos Estados Unidos, Chicago, no Illinois, e ele escolhe livremente, né? Livremente escolhe ser missionário no terceiro mundo, num país pobre, num país de pessoas sofridas, que precisa de desenvolvimento, precisa de bons pastores. O povo se perde por falta de pastor. Meu povo se perde por falta de pastor, são como ovelhas sem pastor, disse Jesus, e ele livremente poderia ter uma carreira eclesiástica nos Estados Unidos, tremenda, podia chegar a ser cardeal nos Estados Unidos. Escolhe livremente dar a vida por pessoas simples, num país muito simples. Estuda matemática, mostra sua inteligência, depois vai fazer mestrado e doutorado em Direito Canônico, no Angelicum, em Roma, a melhor faculdade de Direito Canônico, mostrando a sua clareza de doutrina, a sua clareza teológica, porque o direito canônico é ordem, e como todo agostiniano, ele sabe que a paz foi a primeira palavra que ele anunciou, né? E ele fez questão de dizer: esta é a primeira palavra que eu anuncio, porque foi a primeira palavra que Jesus ressuscitado anunciou. A paz esteja convosco. João capítulo 20, versículo 21. E essa ele disse também: a paz esteja convosco. E Santo Agostinho diz: a paz é a tranquilidade da ordem, e sem ordem na igreja, sem ordem na vida, não tem paz. Por que que o mundo não tem paz? Por que que os corações estão agitados, insensíveis? Porque não tem ordem. E qual que é a ordem, gente? A ordem é essa: domingo do Bom Pastor, se deixe cuidar por Deus. Falava nas outras missas, falo nessa. Se você chega para qualquer homem que está aqui com o seu filho no colo, uma mãe, hoje é dia das mães, as mães que estão com seus filhinhos, ninguém hesita. Se for preciso, o Senhor dá a vida pela sua filha, sim ou não? Uma mãe que está aqui, se você que é mãe, se for preciso, você tem dificuldade de morrer pelos seus filhos, sim ou não? Morre com facilidade, sim ou não? Sim, é natural, é instinto de proteção.
Se nós que somos maus, nós que somos egoístas, nós que somos miseráveis, muitas vezes mesquinhos, impuros, doentes, damos a vida pelos nossos filhos, quanto mais o amor de Jesus. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Primeira característica das ovelhas de Jesus: escutá-lo. Segundo, estar com Ele, conhecer. A palavra conhecer na Bíblia é ter uma grande experiência. É preciso ter experiência com o nosso Senhor, nosso pastor. Eu as conheço. Deus sabe das tuas qualidades, Deus sabe dos teus defeitos, Deus sabe das tuas dores, das tuas carências. Jesus conhece os seus traumas mais profundos, Ele sabe por que você age assim. Eu as conheço, elas ouvem a minha voz, mas a cura está aí, gente. Miserável, todos nós somos. Problemáticos, todos nós também somos. Mas aonde está a cura para tudo isso? Para tranquilizar a nossa vida e trazer a paz. É escutar a voz de Deus, é estar com Deus, porque sem oração, sem esse conhecimento de Deus, eu conheço e Ele me conhece. Santo Agostinho de novo: Deus é mais íntimo de mim do que eu mesmo. Se não houver esse tempo de parada diário para estar com Ele, para se deixar amar, para se deixar cuidar, para se deixar restaurar, não tem como segui-lo. Por que as pessoas acham que é muito difícil seguir Jesus? E aqui o problema não está na igreja, gente. O problema não está na igreja, o problema não está nos dogmas, nos mandamentos de Deus, nos sacramentos, nas exigências próprias das virtudes. O problema está em nós. É muito simples a gente vê isso de forma até dinâmica. Por que uma pessoa, uma menina desta aqui, só estou comparando, não sei, não conheço o particular de ninguém, por que essa menina reza o terço todos os dias e essa não reza? Por que essa senhora lê a Bíblia todos os dias e essa não lê? É só uma comparação, Por que esse outro aqui confessa todos os meses e o outro tem medo da confissão? Por que aquela senhora ali se esforça para usar roupas modestas e aquela outra lá não? Por que tem gente que acorda cedo para rezar o rosário com o Frei Gilson, com o Instituto Hesed, o outro vai e perde a hora toda hora? Então a gente percebe que o problema está em nós. Guarde a ordem e a ordem te guardará, porque a paz é a tranquilidade da ordem. E no domingo do Bom Pastor, Deus nos faz olhar para o Papa Leão XIV e sentir uma grande esperança, porque bons pastores, homens de Deus, nos mostram grandes esperanças. Santo Agostinho de novo, Papa Leão XIV. Santo Agostinho de novo, porque o homem é do tamanho do seu sonho. E o sonho do Papa, a gente viu, o sonho dele é a paz. E para nós católicos, se nós queremos a paz, ele também disse várias vezes, e Jesus disse várias vezes no Evangelho: não podemos ter medo, de dar a vida, de se entregar aonde Deus nos quer, dar a vida na vida religiosa, na vida consagrada, na vida sacerdotal, dar a vida no matrimônio. Tudo custa muito, padre. O casamento, ele tem o seu martírio, ele tem as suas cruzes, sim. A vida consagrada, religiosa, tem os seus dessabores, tem a sua amargura também. O sacerdócio nem se fala. Sacerdócio, segundo o beato Eduardo Pope, o sacerdócio é cruz e martírio. Mas quando nós fazemos a vontade de Deus, quando ouvimos a voz de Deus e nos deixamos amar por Ele, tudo fica mais fácil. E lembra de uma coisa, nunca esqueça,
que o pastor é aquele que alimenta. As ovelhas precisam de alimento, elas precisam de paragens, elas precisam de bons pastos verdejantes. Esse pasto verdejante é a igreja, e esse redil eterno é o céu. É para lá que o Senhor quer nos conduzir. João capítulo 14, versículo 2: na casa do meu Pai tem muitas moradas, irei preparar um lugar para vós, e quando tiver preparado, voltarei e vos levarei comigo. O nosso pastor nos dá um alimento precioso, a sua carne, o seu sangue, alma e divindade, o tão sublime sacramento. Vamos fortalecer a nossa esperança nesses tempos. Você que é mãe, aprende a ser filha de Nossa Senhora. Você que é esposa e tem que cuidar do lar, cuidar dos filhos, se deixa amar por Deus, se deixa amar por Jesus. Mas como eu faço isso, Padre? Precisa de parar, tem que parar um tempinho. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Se nós não dissermos stop, todos os dias, pelo menos 1 hora do teu dia, você tem que parar, entre aspas, para não fazer nada, pelo menos 1 hora, estar com Jesus na oração, com a palavra, com a Bíblia. E não é estudo, amor oração é tratar de amor com aquele que eu sei que me ama, diz Santa Teresa d'Ávila. Oração é amplexo, é troca de afeto, é troca de carinho, é troca de esperanças. É na oração que Deus revela quem são os nossos inimigos, que são os nossos pecados. É na oração que Deus nos livra dos nossos inimigos externos, que são os demônios, as pessoas de má índole. É na oração que vem as luzes do Espírito Santo e discernimento na vida. As minhas ovelhas escutam a minha voz, elas me seguem, eu as conheço, elas me seguem. Então, queridos, não desviemos nem para a esquerda, nem para a direita, e vamos aprender com os santos. Termino com Santo Agostinho de novo, em homenagem ao Papa. Santo Agostinho olhava para os mártires, para os santos, para as pessoas virtuosas que viveu antes dele, e dizia para o seu povo: se eles viveram, se eles conseguiram, por que não nós? Se eles amaram Jesus, por que não nós? Se eles viveram a castidade, por que não nós? Se eles honraram o matrimônio, por que não nós? Se eles deram a vida até derramar o sangue por Jesus, por que não nós? Não queira reformar a igreja, como dizia o Papa São João Paulo II, a igreja não precisa de reformadores e revolucionários, ela precisa de santos. E a santidade custa, não é um pouco não, ela custa tudo. Mas se confiarmos, e se não tem outro jeito de ser feliz, não tem outro jeito de viver as bem-aventuranças, senão se configurando com Jesus. Não tem outro jeito. Vivemos um cristianismo em crise, porque as pessoas têm medo de se entregar. Nós temos medo de confiar. E esses abalos humanos também é decorrente da falta de amor humano. Vamos pedir a Deus, nosso Senhor, neste domingo do Bom Pastor, que o Papa Leão XIV faça um pontificado santo e leve a igreja para a santidade, e não tenha medo de rugir contra os inimigos. Não precisa falar alto, a voz mais forte que existe é a da verdade. Não precisa gritar, não precisa espernear. A voz da verdade, essa toca os corações, ela arrebata aqueles que são de Jesus, mas também ela traz muitos inimigos. Mas Jesus sempre vence, seja por aqueles que acolhem com as bênçãos e as graças, sejam por aqueles que rejeitam com os castigos e a desgraça. Santo Agostinho de novo. Não vamos ter medo de ser católicos de verdade. Nos deixemos amar por Deus,
Fuja dessa tecnologia escravizadora, fuja da correria do materialismo, desaceleremos. E o Papa Leão XIV disse uma coisa que eu sempre repeti para vocês, mas estou feliz demais com esse Papa, que Deus nos dê esse Papa por muito tempo e ele seja firme. Ele disse algo que eu sempre ensinei e eu não escuto, não vejo as pessoas falarem isso. Ele disse que a igreja católica, ela não é nem progressista e nem conservadora. A igreja é um império que cresceu sem revoluções. A igreja é o corpo místico de Cristo que se desenvolve na história. E Deus quer nos dar esta graça de sermos ovelhas dóceis, que se deixam amar, que se deixam cuidar, para que nós também nos tornemos pastores, cuidadores daqueles que tanto precisam. Não existe amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos e reza também pelos seus inimigos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Com alegria façamos o nosso ofertório.